uma igreja de Filadélfia, dizendo: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Daqui nós já entendemos que quem abre porta é Jesus, não é verdade? Estou reafirmando isso, ou afirmando, porque certa vez um irmão disse para mim, ele entrou no emprego, conseguiu um emprego, e eu falei: glória a Deus, Jesus preparou esse emprego para você. Ele falou assim: esse não foi Jesus não, irmão dele, esse fui eu mesmo. Eu falei: como assim? Não, esse fui eu que consegui, eu fui lá, batalhei, tal, consegui. Mas se Jesus não abrisse a porta, você não ia conseguir esse emprego, você não ia conseguir nada, porque a palavra de Deus diz, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Não podemos nada sem o Senhor. E ele disse que não foi Jesus não, foi ele que abriu aquela porta. Olha só, quem é o homem? Isso eu estava falando com um crente em Jesus. Quem é o homem para dizer: eu vou e abro a porta? Não é verdade? Quem é o homem? Certa vez eu conversando com um irmão chamado Dejanir, o pastor Lázaro conhece, deve lembrar do Dejanir na Ana. O Dejanir, eu conversando com ele sobre dificuldade, na época ele estava no mercado de trabalho há pouco tempo, e eu, dificuldades, ele falando assim: irmão Vanderlei, eu tinha lá em Recife, eu já tinha 5 profissões. 5 profissões. E com 5 profissões, eu fiquei desempregado, eu fiquei sem nada em casa, e eu e minha esposa sentamos no chão da cozinha e choramos, porque não tinha nada para comer naquele dia. Com 5 profissões. Veja que não é... É claro que é importante o homem se preparar, é muito importante estudar, é muito importante você adquirir uma profissão, porém, sem Deus nada dá certo. Sem Deus nada vai para frente. Jesus disse: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar essa porta. Glória a Deus. No versículo anterior, Jesus disse assim: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele tem a chave, ele abre a porta, ele fecha a porta. Glória a Deus. Ninguém pode fechar a não ser ele. Pode ser que alguém esteja tentando fechar uma porta que ele abriu para você, mas ninguém vai conseguir, só ele, no tempo dele, fechará essa porta. Você crê dessa maneira? Ele disse: eu tenho a chave de Davi. Glória a Deus. Eu tenho a chave de Davi. Eu sou aquele que tem essa chave. Eu sou aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, ninguém pode mais do que Jesus. Ninguém pode mais do que Ele. Glória a Deus. Eles estavam no emprego e aí começaram a pedir para fazer certas coisas, e eu, como crente, não podia fazer aquilo, não queria fazer aquilo. Ah, vai lá comprar um cigarro. Eu era jovem, tinha 16 anos, e alguém queria me fazer de empregado. Vai lá, compra um cigarro. E eu falei: não vou comprar cigarro. Mas rapaz, você está me desobedecendo? Eu falei: não vou comprar cigarro, eu sou crente. Vou lá comprar um cigarro, vou sair com um cigarro na rua, trazendo para você, e alguém vai dizer: olha o crente comprando cigarro, olha o crente fumando. Eu não vou comprar cigarro. Ele falou assim: eu vou caçar o teu mandato aqui dentro dessa empresa. Eu falei: então caça. E sabe de quem foi caçado o mandato? O dele. O dele. Cometeu um delito lá na empresa. Um dia eu cheguei e estava lá o camburão da polícia, procurando ele e mais algum lado. E dali nunca mais vimos daquele homem que disse que ia caçar o meu mandato, mas o mandato que foi caçado foi o dele. Saiu de lá com a polícia atrás. Porque o nosso Deus é Deus e ninguém pode mais do que Deus. Ninguém pode mais do que aquele que abriu a porta para você. Ninguém é mais poderoso do que esse Deus que nós servimos. Jesus abre portas. E eu creio que nessa campanha o Senhor está abrindo portas para crentes aqui. Oh, aleluia! O Senhor está abrindo portas. Glória a Deus. João 10, 7, 9, a Bíblia diz que o próprio Jesus é a porta. Olha como ele se identifica aqui em João capítulo 10, versículo 7, e depois do versículo 9. Ele mesmo é a porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E lá no versículo
de número 9, o Senhor continua: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Glória a Deus. Se alguém ainda não entrou por essa porta, entre nesta noite em nome de Jesus, porque essa é uma porta de vitória, é porta de salvação, é porta de libertação, é porta de livramento, é porta de cura, é a porta que se abre para os céus, e somente por essa porta chegaremos nos céus. Aleluia! Eu sou a porta das ovelhas, disse o Senhor Jesus. Quem é ovelha entra por essa porta. Jesus aqui fala do ladrão e salteador. Ladrão e salteador não entra pela porta. Ladrão e salteador, ele quer ou arrombar uma porta, ou entrar por uma janela, ou ele quer achar um outro lugar, porque sabe que a porta é um lugar mais vigiado, sabe que a porta é um lugar que é mais cuidado, então ele vai tentar entrar por outra parte. Jesus disse que entra por outra parte é ladrão e salteador, mas Jesus é a porta. Se queremos chegar no céu, temos que entrar por essa porta e permanecer nessa porta. Amém? Não ir para outra porta. A única porta é Jesus. Louvado seja Deus. E nós encontramos em Atos dos Apóstolos um texto que desde o começo da campanha Deus colocou no meu coração. Deus me fez lembrar dessa passagem. Glória a Deus. Atos 16 e 26. Se irmãos localizarem novamente a passagem, diz assim: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas. E eu quero frisar aqui: se abriram todas as portas. A igreja está acompanhando? Eu sublinhei aqui na minha Bíblia: e logo se abriram todas as portas. Glória a Deus. Para esses irmãos aqui, para esses apóstolos, para esses servos de Deus, a Bíblia diz que todas as portas se abriram. Eles estavam fazendo a obra do Senhor. Os irmãos podem acompanhar aí depois em casa, Atos 16, quando Paulo, em viagem missionária, ele chega, ele tem uma visão em que um varão aparece para ele numa visão à noite. Se apresentou a ele um varão macedônio, que lhe dizia: Paulo, passa a Macedônia, vem para a Macedônia para nos ajudar. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então ele procura fazer o que? Partir para a Macedônia, porque ele estava entendendo que Deus estava lhe revelando que Deus tinha uma obra na Macedônia, tinha gente precisando da ajuda dele na Macedônia, que o Evangelho precisava entrar na Europa. Então Paulo procura então partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor lhe chamava para anunciar o Evangelho naquele lugar. Glória a Deus. E ainda hoje Deus continua mostrando as portas que tem para abrir. Não é verdade? O Senhor tinha uma porta para abrir na Macedônia, uma porta para a pregação do Evangelho, uma porta para a salvação de muitas almas. E Deus fala com Paulo em visão. E Deus ainda hoje fala através de visão. Deus dá visões. Deus fala através da palavra. Deus fala através de profecia. Deus fala através de revelação. Deus fala através de sonhos. Deus fala através de acontecimentos. Aleluia. Deus usa pessoas. Deus usa fatos. Deus usa, aleluia, muitas coisas para falar com o seu povo. Se nós estivermos atentos, ouviremos Deus falar conosco. E como é gostoso ouvir a voz de Deus, não é verdade? Como é gostoso ouvir Deus falar. Como é gostoso você sentir a presença de Deus e perceber que Deus está falando com você. Paulo entendeu claramente, imediatamente procuraram partir para a Macedônia. Só que, e chegando ali, eles encontraram uma situação interessante, porque eles, chegando ali em Filipos, na cidade de Filipos, procuraram um lugar reservado para orar. Em vez de ficar na cidade, no meio do tumulto, onde tinham as feiras, onde tinha todo aquele movimento de venda de mercadorias, de gente para lá e gente para cá, eles falaram: vamos procurar um lugar reservado para orar.
E quando o crente faz assim, ele procura um lugar reservado para orar. Ele faz o que Jesus disse: quando você for falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai. Fala com Ele em secreto. E o Deus que conhece o que acontece em secreto, conhece a tua oração em secreto, Ele vai ouvir e vai responder a tua oração. Eles procuraram um lugar mais reservado, só que chegando ali encontraram o quê? Algumas mulheres lá na beira do rio. Eles foram até a beira do rio, vamos orar ali na beira do rio. Chegando lá, tem umas mulheres, havia umas mulheres ali, provavelmente lavando roupa, ou até mesmo tingindo roupas, porque uma delas trabalhava com púrpura, com tecido, que ela tingia esses tecidos e vendia. E era uma mulher próspera, era uma mulher comerciante, era uma mulher empresária. E quando Paulo prega a palavra, essa mulher chamada Lídia abre o coração para a palavra. Ela já era alguém que frequentava a sinagoga, era alguém que já procurava ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela já servia a Deus, mas ela não conhecia o caminho de Deus com perfeição. Foi necessário ouvir falar de Jesus para que ela tivesse um encontro com Cristo. Então ali se abriu, ela abriu o coração para a palavra, e essa mulher aceita Jesus como Salvador. Glória a Deus. O Evangelho agora é a primeira pessoa convertida na Europa. O Evangelho entra na Europa e Deus começa a confirmar a sua palavra. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Havia portas para serem abertas naquela região. Glória a Deus. E agora a porta se abre para aquela mulher entre na salvação. Conheça Jesus e entre na salvação. Glória a Deus. E ali as coisas continuam acontecendo. Mais para frente eles encontram uma jovem que era possuída por um espírito de adivinhação. E essa jovem acompanha Paulo, acompanha Silas e Lucas, que ali estavam, e ela proclamava dizendo: esses que vos anunciam a palavra de Deus, esses que estão aqui, eles anunciam o caminho da salvação. E aquela moça foi fazendo isso um dia, outro dia, outro dia, até que chegou um momento que o Espírito Santo deu discernimento a Paulo de que aquele espírito não era da parte de Deus. Aquele era um espírito que estava anunciando algo que não era da parte de Deus, embora parecesse verdade ali, parecia anunciar uma verdade. Esses anunciam o caminho da salvação. No original ela estava dizendo assim, diz o texto original: esses vos anunciam um caminho de salvação, não o caminho de salvação, um caminho. Então ela estava dizendo que existiam outros, mas que eles anunciavam um, e que o caminho que ela seguia, do espiritismo, da adivinhação, de dar dinheiro para os seus patrões através da adivinhação, também é um caminho de salvação. Mas o Espírito Santo revela a Paulo isso, e o Espírito Santo dá autoridade, e ele expulsa o espírito de adivinhação daquela moça. E aquela moça é liberta no mesmo momento, mas uma porta se abre, a porta da libertação. Glória a Deus. Jesus tem portas de libertação. Jesus tem portas de libertação para quem quiser ser liberto. Aleluia. E ainda hoje o Espírito Santo continua usando a sua igreja para expulsar toda sorte de males, para expulsar toda sorte de espíritos malignos. Glória ao nome do Senhor. Eu acredito que eu já tenha comentado aqui um dia. Alguém às vezes acredita assim, né? Deixa a Bíblia aberta lá em cima de uma mesa, na estante, como se a Bíblia aberta fosse expulsar todo tipo de mal, como se fosse um amuleto. A Bíblia está aberta, o diabo vai respeitar a Bíblia aberta. Outra pessoa coloca um salmo, Salmo 91 na porta. E até uma vez um crente colocou o Salmo 91 na porta, e estava tendo um vendaval lá, e fazia um barulho e batia, aquela porta batia. Ele dizia: ô diabo, não está vendo o Salmo 91 na porta? Não, diabo. Mas não é o Salmo 91 na porta que vai expulsar o demônio. Não é a Bíblia aberta em cima da estante que vai expulsar o demônio, expulsar o mal. É uma vida cheia da presença de Deus, e que na autoridade de Jesus diz: diabo, eu te repreendo em nome de Jesus, e o mal vai embora. Toda perturbação vai embora em nome de Jesus. E como eles expulsaram o demônio dessa jovem? Os donos dessa jovem, aqueles que detinham poder sobre ela, mandaram prender Paulo. Acusaram Paulo, acusaram os discípulos de estarem ali transtornando aquela cidade. Não gostaram de perder
ali a sua fonte de renda, porque o Evangelho é assim, irmão. Aonde ele chega, ele causa transformação. Se o Evangelho chegou na tua vida, como ele chegou, ele vai provocar mudanças, ele vai provocar transformação. O que é ruim vai embora, e o que é bom vai chegar na tua vida. Glória a Deus. Coisas novas Deus tem para quem está no Evangelho. Quem acredita nisso? Glória a Deus esta noite. Coisas novas vêm, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ali vinha chegando algo novo, ali havia um poder das trevas atuando. Muita gente dizendo: essa moça é de Deus, essa moça faz milagres, essa moça adivinha o futuro, ela fala do futuro das pessoas. Mas quando o Senhor usou Paulo para repreender aquele demônio, algo novo chegou naquela cidade. Não era mais um espírito de adivinhação agindo, mas agora era o próprio Espírito de Deus transformando vidas, libertando vidas, trazendo mudança. Glória a Deus. E de repente lá estavam os servos de Deus presos num cárcere, os pés no tronco, as mãos presas, as costas cortadas de açoites, de chicotadas, e ali estavam os servos do Senhor. E a Bíblia diz que pediram para que a guarda fosse reforçada. Reforcem a guarda, fortaleçam aí, não deixem esses homens escaparem. E prenderam os pés no tronco, não tinha mobilidade, não tinha nem como chegar na porta da cela e tentar abrir, porque eles estavam imobilizados. Mas quando Deus quer agir, não tem nada que impeça. Aleluia. Quando Deus quer agir, não tem o que possa impedir o agir de Deus. Glória a Deus. A Bíblia nos afirma que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Perto da meia-noite, eles oravam. Não é que eles começaram ali, eles já vinham cantando, já vinham louvando. E quando foi chegando a meia-noite, foi chegando o momento de Deus entrar com providência. Quando você está orando, quando você está louvando, Deus entra com providência. Aleluia, Senhor. Amém? Por isso que é importante o crente estar no culto e estar e participar da oração. Não é verdade? Participar da oração. A gente tem batido nessa tecla, é importante bater nessa tecla. Participe da oração. Erga a sua voz e fale com Deus. Se a sua voz não é forte, fala: não, eu não tenho uma voz assim para falar muito alto. Fale na sua tonalidade normal, mas fale com Deus. Ore, coloque o teu coração na oração, coloque a tua fé em ação naquele momento, e você vai ver coisas maravilhosas acontecendo. Alguém que não tivesse fé poderia dizer: olha, está tudo acabado, que situação humilhante, que tristeza, que angústia, por que estão presos? Não fizeram nada errado, pregaram o Evangelho, expulsaram o demônio, tem alguma coisa errada nisso? E alguém poderia, até eles poderiam estar murmurando: Senhor, nós te louvamos, nós pregamos a tua palavra, e estamos aqui sofrendo desse jeito. Mas no entanto, esses servos de Deus, eles fizeram que aquele hino que as irmãs cantam fala: em vez de questionar, começaram a adorar. Questionam, adoram. Eles preferiram adorar do que questionar a Deus. E quando eles adoraram, Deus abriu as portas para eles. Oh, aleluia. Deus entrou com providência. Deus mandou um terremoto que abalou os alicerces daquele pasto. Não foi um fenômeno natural. Alguém pode falar: olha, por coincidência, sempre tem um incrédulo, né? Que diz assim: por coincidência, houve uma movimentação nas placas tectônicas naquele dia, naquela hora, perto da meia-noite. Coincidentemente, houve um terremoto. Mas me explica uma coisa: como é que um terremoto pode abrir porta de cadeia e soltar bilhões?
Como é que um terremoto abre porta de cadeia e todas as algemas se abriram? Terremoto não abre algema, quem abre algema é nosso Deus. Terremoto não abre cadeado, quem abre cadeado é nosso Deus. É Deus quem abre, é Deus quem faz aquele terremoto. Não foi natural, aquele terremoto foi provocado por Deus. Aleluia, Senhor. E se porventura algum terremoto vir sobre a tua vida, confia no Senhor, porque Deus está promovendo esse terremoto. Deus está fazendo com que ele aconteça, porque Deus quer fazer algo maravilhoso na tua vida. Glória a Deus. No mesmo instante, a Bíblia diz: portas se abriram, mas não foi somente uma, não foram duas. A Bíblia diz: todas as portas se abriram. Louvado seja Deus. Cadeias, algemas foram abertas. Não diz que caiu uma pedra, não caiu uma pedra, não caiu um pedaço de laje, não caiu nem um cargo em cima dos servos de Deus. Não se preocupa, não se preocupe. Quando vem um terremoto da parte do Senhor, nenhum mal vai te atingir, nenhum mal vai te tocar. Praga alguma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não temas pelo terremoto, confia no teu Deus, porque ainda tem controle nas mãos dele de todas as coisas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Todas as portas se abriram. E Deus tem poder de, nesta campanha, abrir todas as portas que a sua igreja necessita. Todas as portas que o povo de Deus precisa. Todas as portas que a sua família precisa. A Bíblia diz: foram abertas todas as portas. Eu quero que você confie juntamente comigo e coloque a tua fé nessa palavra neste momento. Todas as portas vão se abrir. Todas as portas vão se abrir. Todas as portas vão se abrir, porque Deus tem poder de abrir todas as portas, não somente uma igreja. Todas as portas Deus tem poder de abrir. Aleluia! Porta na área de saúde, para você recobrar a sua saúde. Porta de emprego. Porta, aleluia, de estudo. Aleluia, para você, para seus filhos. Portas que você nem imagina, Ele pode abrir nessa temporada. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Mas o que foi necessário fazer para que as portas se abrissem? O que foi necessário fazer para que as portas se abrissem? Glória a Deus. Alguém está dizendo aí, já acertou um item do sermão, já acertou o horário. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi atender o chamado de Deus. Lá no versículo 9 e 10 do mesmo capítulo, você vai encontrar o varão macedônio falando: passa Macedônia e ajuda. Aquela visão que Paulo teve. E o que eles fizeram? Obedeceram. Para que a porta se abrisse lá na frente, eles obedeceram lá atrás. Eles praticaram a obediência. Glória ao nome do Senhor. Praticaram a obediência. E não foi somente quando o Senhor disse: passa Macedônia e prega a palavra. Foi também lá nos versículos 6 e 7, quando eles queriam ir para algum lugar, o Espírito dizia: não vá. Olha só que está no versículo 6, 16, 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo diz, o Espírito Santo aqui os impediu, colocou impedimento. Você já orou a Deus assim? Senhor, se é da tua vontade, prospera. Se não for da tua vontade, põe impedimento. Já orou assim? E quando não é da vontade de Deus, Ele põe impedimento mesmo? Não é? E depois você canta da glória a Deus, porque diz: Senhor, te agradeço, porque o Senhor não deixou eu errar. Eu pensava que aquilo era bom, até orei se fosse da tua vontade, mas se não fosse, se eu colocasse impedimento, o Senhor impediu. Aqui nós encontramos claramente que o Espírito Santo os impediu. Eles queriam ir para a Galácia e foram impedidos pelo Espírito
Mas anunciar a palavra não é coisa boa, mas não era aquele o momento. Não precisava pregar nada, precisava, mas não era aquele momento, o momento de Deus. Deus tinha algo a fazer antes de que a palavra chegasse à Ásia. E um dia chegou, mas naquele momento o Espírito Santo disse: agora não. E tomara, quando o Espírito Santo falar comigo, com você, agora não, possamos prestar obediência ao nosso Deus, Espírito Santo. Porque Ele é Deus. E Ele fala. E Ele está falando nessa campanha. E Ele tem falado nessa igreja. E quando o Espírito Santo te impedir, não force a porta. Não force. Obedeça a voz do Espírito Santo. Versículo 7, mais uma vez. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Intentavam, queriam ir. Fizeram menção de ir. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O Espírito Santo é Deus, é soberano. Glória a Deus. O Espírito Santo não lhe permitiu. Então o Espírito Santo diz: vocês não irão agora para este lugar. E lá no versículo 9 e 10 o Espírito Santo diz: vai para onde eu estou mostrando, vai para a Macedônia, porque eu tenho portas para abrir lá. Para que as portas se abrissem no cárcere, quando eles estavam sofrendo, apanhando, foi necessário ouvir a voz de Deus, ouvir e seguir a direção do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Segunda coisa, o que eles fizeram para que as portas se abrissem? Que foi necessário fazer para que as portas fossem abertas? Segundo, eles oravam. Estamos agora repassando. Eles oravam, buscavam um lugar para orar. Eu te pergunto, quando você vem para a igreja, que lugar que é aqui, que lugar que é este para você? O que significa este lugar para você? Quando Jacó colocou aquela pedra lá em Betel, ele disse: este não é outro lugar, senão a casa de Deus e a porta dos céus. Deus está neste lugar. Ele dizia: Deus está neste lugar. Eu não sabia. Eu quero dizer, Deus está neste lugar. Este lugar não é outro lugar também, senão a casa de Deus e a porta dos céus. Deus está neste lugar. Lá em Eclesiastes diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Essa casa não é a casa, outra casa, senão a casa de Deus. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Paulo, Silas, Lucas, você vai perceber a partir do versículo 10 que Lucas, ele usa ali na primeira pessoa o discurso ali do livro que ele estava escrevendo. Lucas escreveu Atos, e ele diz que ele mostra que ele estava junto ali. Paulo, Silas, Lucas, os servos de Deus, buscavam um lugar para orar. Quando você vier para a igreja, venha com esse pensamento: vou na casa de oração, vou buscar a Deus, vou orar ao Senhor, vou chegar e vou dobrar os meus joelhos, vou falar com meu Pai Celestial, porque Ele é o meu Deus, e eu adoro na oração, eu louvo na oração, eu peço as bênçãos na oração. Aleluia, Deus fala comigo na oração, eu vou para um lugar próprio para orar, que é a igreja. Glória a Deus. Terceiro, versículo 21. Os homens reclamando aqui, né? Os homens dizendo assim, e aí acabaram com essa palavra, mostrando como que os servos de Deus agiam. Diziam assim, lá a partir do versículo 19: vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, à presença dos governadores. Prenderam eles e levaram para serem julgados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Perturbam a nossa cidade. Como eles eram conhecidos? Como perturbadores. O crente, quando é cheio do Espírito Santo, ele perturba o reino do diabo. O crente, quando é cheio da graça de Deus, ele é um perturbador do reino das trevas. Mas quem está no mesmo Espírito não se sente perturbado. Vê Deus usando, dá glória a Deus. Vê Deus capacitando, glorifica ao Senhor. Vê o crente cheio do Espírito Santo falando em línguas, agradece a Deus por ver aquela bênção e quer falar em línguas também. Mas para os que não são da graça, perturbadores.
versículo 21, e nos expõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Diziam eles aqui, eles são judeus, nós somos romanos, nós somos superiores. E esses homens vêm nos expor costumes que não nos é lícito receber e nem praticar. Ou seja, eles, esses servos de Deus, guardavam e falavam de bons costumes que aprenderam. Transmitiram a palavra e transmitiram naquela exposição da palavra e na maneira deles agirem, na maneira deles se comportarem, na maneira deles falarem o que eles falavam, eles diziam: estamos trazendo costumes. Os apóstolos tinham costumes. Nós não devemos nos envergonhar de termos bons costumes inspirados na Bíblia Sagrada. Amém? Amém. Aleluia. São muitos os costumes que nós temos hoje. Em termos de trabalho, em termos de nós estudamos, muitos bons costumes. Nós estamos aqui de paletó e gravata aqui no púlpito porque é um costume. Não é verdade? Nós nos saudamos com a paz do Senhor porque é um costume bíblico. Nós ajoelhamos para orar quando chegamos na hora do culto, chegamos na igreja, ajoelhamos para orar porque é um costume, mas tirado da Bíblia. Os apóstolos transmitiram. Por que eles dizem? Nos expõe costumes. Porque só o jeito de falar, só o jeito de se comportar, só o jeito de se apresentar, a sua pregação mostravam bons princípios que tinham aprendido. Não tenhamos vergonha dos bons costumes que aprendemos na palavra de Deus. Não tenhamos vergonha. Não tenhamos vergonha de cumprimentar com a paz do Senhor. Não tenhamos vergonha de dobrar os joelhos e orar a Deus. Mas aqui alguém vai dizer assim: mas o meu joelho vai ficar calejado, o meu joelho vai ficar soltando casquinha, o meu joelho vai ficar parecendo joelho de camelo. Não tem problema não. O importante é que a sua alma está alegre na presença de Deus e você está agradando ao Senhor Jesus. Mais vale você se humilhar na presença de Deus do que ter um joelho lisinho. Oh, meu joelho, que bênção, meu joelho está lisinho. Já mostra alguma coisa, né? Está faltando oração aqui. Oh, meu joelho, olha que lindo, meu joelho é lisinho, né? Então, você precisa dobrar mais o joelho, fazer um calo nesse joelho aí, viu? Precisa começar a ficar grosso esse joelho aí, para você buscar mais ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bons costumes eles transmitiram. Lá na frente, as portas se abriram, mas eles precisaram obedecer, eles precisaram orar, eles precisaram transmitir os seus valores, os valores da palavra de Deus. Eles também diz aqui que eles oravam e cantavam em alta voz, porque diz que os outros prisioneiros ouviam. Se eles ouviam, é porque eles cantaram, eles oraram em alta voz. Não tenha vergonha de orar e não tenha vergonha de cantar. A tua voz é ungida pelo Senhor. Deus recebe o som que sai da tua garganta. A Bíblia diz: esteja na tua mão espada afiada e na tua garganta altos louvores a Deus. Louve o nome de Jesus e as muralhas vão cair. Louve o nome de Jesus, ore e louve, e você vai ver as portas se abrindo. Ore e louve, e você vai ver a resposta que virá da parte do Senhor. Glória a Deus. O resultado: portas foram abertas, correntes se soltaram. Não tem muitos presos em correntes. Quantas correntes? Não é verdade? Mas o Senhor, através da oração e através do louvor, vai quebrar essas correntes, vai quebrar essas cadeias infernais. Deus vai ser glorificado, as vidas serão libertas, serão livres. Por quê? Porque tem um povo orando e um povo cantando louvores ao Altíssimo Deus. Glória a Jesus. E eu quero convidar você nesta noite a orar e a cantar. Eu quero convidar você a crer que todas as portas vão se abrir. Qual é a porta que você precisa? Qual é a porta que você necessita? Eu não quero discorrer de todos os versículos, mas Salmo 78, 23 diz que Deus abre portas dos céus.
abre portas dos céus para chover. E esses dias nós estamos aí igual o índio, pedindo chuva, né? O índio fica lá batendo tambor, pedindo chuva. Nós estamos batendo tambor, a gente ora: Senhor, faz chover nessa cidade, porque se não chover, a coisa vai ficar complicada para nós aqui. E graças a Deus essa semana já começou um pouco. Deus faz chover chuva natural, Deus faz chover chuvas de bênçãos. O hino 1 da harpa, o hino 1 da harpa diz: chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus. Salmo 107,16 diz que Deus quebra as portas de bronze. Alguém vai dizer assim: mas essa porta não se abre porque é de bronze. Mas o Salmo diz que Deus quebra a porta de bronze e acabou. Não vai ter porta que vai resistir o poder do nosso Deus. Salmo 118, 19 e 20, Salmo 118, 19 e 20, diz que Deus abre as portas da justiça. Não tem nada mais lento, mais demorado, mais doloroso nesse país do que as portas da justiça. Quem tem um processo aí na justiça sabe que isso se passa, são muitos anos para aquilo se resolver, para tomar uma decisão. Mas a Bíblia diz que quando Deus intervém, as portas da justiça se abrem, Deus assina a tua causa, Deus se coloca como teu juiz, Deus se coloca como teu advogado, e essas portas vão se abrir em nome de Jesus. Portas da justiça vão se abrir. Isaías 45:1 diz que Deus abre a porta diante do seu ungido, Ciro. Deus chama Ciro do seu ungido. E essa profecia foi muitos séculos antes de Ciro nascer. Se eu não me engano, 400 anos antes de Ciro nascer, Deus estava falando: eis que eu abrirei portas diante do meu ungido, diante de Ciro. Deus conhece o futuro desde o passado. Deus conhece o amanhã. Deus abre portas diante dos seus ungidos. Glória a Deus. Isaías 60:11 diz: portas que permanecerão abertas como as portas de Jerusalém. Deus abriu portas para você, e essas portas permanecerão abertas até o tempo que Deus determinar. Você acredita nisso? Glória a Deus. Malaquias 3:10, o último texto que eu quero só citar, que nós estamos lendo. Deus abre portas, porque a palavra com portas significa grandes portas de ferro. Então aqui em Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, não falte mantimento. Então eu abrirei as comportas ou janelas dos céus, derramarei sobre vós uma bênção. Não tem nem, olha só o que Deus usa. Toda vez que tem essa palavra tal na Bíblia, é porque é algo tão grande, tão maravilhoso, que não dá para se explicar com muitas palavras. Então usa assim: tal. Deus amou o mundo de tal maneira. É pouco ou muito? De tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse tal quer dizer que é algo muito grande, é muito maravilhoso, não dá para expressar em muitas palavras. Então usa de tal maneira para você ter uma ideia de que vai ser algo grande. Em Malaquias 3:10 Deus diz: eu abrirei as comportas do céu, de maneira tal que sobrevenha sobre vós a maior abastança. E quando Deus fala aqui abastança, Deus está falando de toda a suficiência que Ele pode prover na tua vida. Vai te suprir de tudo que você necessita. Deus abre portas, ou com portas, ou janelas no céu, para os dizimistas da sua casa. Está no contexto de portas abertas. E quem é dizimista aqui sabe o que é porta aberta. E quem é dizimista aqui vai saber ainda mais as portas que Deus vai abrir. Porque Deus promete na sua palavra, e Deus não pode negar a si mesmo. Deus não nega aquilo que Ele promete. E eu quero te convidar neste momento para nós fazermos uma oração. Nós fazemos uma oração agora. E nessa oração nós vamos pedir: Senhor, eu te peço que o Senhor abra
todas as portas. Abra todas as portas, e Deus sabe qual é a porta que você necessita, que você precisa, ou que seu filho, ou sua filha, seu familiar precisa. E eu quero orar com a igreja. Se não puder ficar em pé, a gente ora sentado mesmo. Eu não vou sentar também. Vamos orar? Vamos orar nesse momento? Vamos pedir? Vamos clamar? Vamos crer? Todas as portas se abriram lá para eles, para Paulo, para Silas. Todas as portas se abriram. Todas as portas podem se abrir para você também. Será que essa porta que você necessita, ela é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. A Bíblia diz: nada é impossível para Deus. Eu quero que você creia neste momento. Eu quero que você ore comigo agora. E vamos pedir: Senhor, abre todas as portas. Tu sabes da minha necessidade. Tu sabes da minha necessidade, Senhor. Tu sabes da necessidade da minha casa, dos meus filhos, dos meus parentes. Tu sabes da minha necessidade pessoal. O Senhor colocou uma porta aberta diante daquele pastor, diante daquela igreja. Coloca uma porta aberta diante de mim também, Senhor Jesus. Uma porta que o Senhor abrirá e ninguém poderá fechar. Senhor Jesus, neste momento nós oramos a Ti. Sabemos que o Senhor é o dono das portas, que o Senhor é aquele que pode abrir neste momento todas as portas que estiverem fechadas. Tomamos essa passagem, Senhor, em figura. Tomamos essa passagem em simbologia, porque sabemos que isso no reino espiritual é perfeitamente viável.